Então, a insuficiência hepática é uma doença mais grave do fígado. Por quê? Porque ele deixa de realizar suas 500 funções, podendo levar a uma série de complicações, como problemas de coagulação, edema cerebral, infecção pulmonar, uma insuficiência renal também. E essa doença normalmente surge após muitos anos de lesões repetidas. É aquela coisa que eu sempre falo, inflamações subclínicas crônicas, né? Vai indo, aquela pedrinha no sapato, que você não cuida, que o médico não vê, que você não tem sintomas, de repente a pessoa fala, mas eu não tinha nada até ontem, veio do nada? Não, tá aí há décadas, né? Causadas por uma série de maus hábitos e até por medicamentos, né? E depois a gente parte aí para o câncer, e o câncer de fígado é um tipo de tumor maligno, e quando está numa fase inicial, também pode não apresentar sintomas. O fígado geralmente não dói, tá? Quando ele começa a manifestar, porque já está num grau bem mais avançado, né? Que pode surgir, né? De novo, dor no abdômen, perda de peso. Então, os sintomas são parecidos, mas a doença pode ser tanto mais leve como mais avançada, e você vai deixar se agravar, né? E é no fígado que todo o processo de detoxificação é feito, sendo, eu sempre falo, a metilação, eu acho a fase mais importante, porque quando sua homocisteína está alta, você não está metilando, né? E aí pode gerar risco de AVC, infarto, câncer, doenças mentais, neurodegenerativas, problemas de pele. Então, o fígado inflamado, o fígado sujo, não consegue metilar. E a homocisteína, em consequência disso, sobe. Isso aumenta o risco de tudo isso que eu falei, inclusive Parkinson, demência, né? Todos esses problemas. E temos, né, por influência também, ontem a gente comentou sobre as parasitoses, a doutora Elisângela falou da Falcila bursis, a Falcila hepática, que pode ficar lá no fígado e ocasionar diversas doenças, né, graves, como até o câncer, né? E, rapidamente, eu vou falar da pedra na vesícula, que muita gente fica perguntando se pode fazer ou não, quem tirou a vesícula deve, porque as pedras não ficam só na... Então, a colicistectomia é o procedimento da retirada da vesícula. E ele é considerado comum, mas não é normal isso daí. Não é normal você tirar um órgão tão importante como a vesícula, né? Porque as pedras se formam na vesícula, nos ductos e no fígado também. E a bile é formada no fígado, mas o depósito dela é a vesícula. E a bile funciona, né, como um detergente, é igual quando você come, né, eu sempre falo isso, um prato de costela, uma comida gordurosa, você tem que usar detergente, você não vai lavar só com água. A bile funciona como um detergente, ela emulsifica as gorduras que a gente ingere. Então, quando nós comemos gordura e também uma proteína, é liberada lá no intestino, por isso que o fígado tem ligação com o intestino também. É liberada lá no intestino delgado, essa bile, para que sejam digeridas essas gorduras de forma rápida. Em um determinado momento, a bile começa a ficar rançosa e aí começa a formar os cálculos, tá? Essas pedras, muitas vezes, nem são detectadas, porque os exames, muitas vezes, de acordo com a densidade que a pedrinha está lá, o exame não consegue pegar. Por isso que tem gente que pensa que não tem, mas a gente não conhece ninguém que não tenha, né? Todo mundo tem. E essas pedras, muitas vezes, né, está lá há anos se acumulando e você tem mal-estares, mas não sabe por quê. Tem enjoo quando come gordura, por exemplo, né? Então, gente, nós que estamos no comando da nossa saúde, o que a gente coloca na boca, os rins vão filtrar, o fígado detoxificar e o intestino absorver. E ainda bem que o fígado ele tem um turnover, ele se refaz muito rápido. De 8 em 8 dias, os hepatócitos se refazem, né? Isso já é uma boa coisa, né? Não, é bom porque tudo dá para reverter. Como eu falo, nunca é cedo demais, nunca é tarde demais para você cuidar da saúde. E você tem essa chance de reverter esse processo fazendo o protocolo IDF. Não é isso, Elisângela? É isso. E quando você está falando, não sei se meu dedo estava na tela, eu estou passando aqui as pessoas colocando o que elas têm e perguntando se elas podem fazer. Então, eu peguei de Hashimoto. Mais fácil falar que não pode. Mas eles gostam de ouvir, né? Então, assim, ó, hipotiroidismo, diabetes, pedra na vesícula, dificuldade de ir ao banheiro, problemas de pâncreas, constipação, esteatose hepática indiferente do grau, obesidade, herpes zoster, herpes comum, distúrbios noturnos, epilepsia. Eu fui anotando, só que aí passa muito rápido, né? Enquanto você falava, eu fui anotando.
O que a gente tem que entender é que precisa retornar o estado de saúde normal para a célula funcionar. Se essa célula não está no estado normal, como é que ela pode ter a função normal? Lembra que eu falei? O criador fez o carro e colocou o combustível, e você come outro combustível. Quando a doutora Sandra fala da ginecomastia, quantos pacientes na década de 70 os meninos tinham mama? Por que os meninos hoje têm mama? Porque o fígado está sujo e a quantidade de estrogênio é muito grande. E não é só por conta do fígado. Por quê? Aí a gente já pega o gancho do intestino. A alimentação, essa alimentação 100% estrogênia. Então, assim, nessa modificação, você pode perceber que os homens começam a ficar com corpos mais afeminados. E aí adianta fazer a ginecomastia ou você tem que tratar a causa? Qual é a causa disso? Qual é o processo inflamatório? Então, dentro do protocolo, são esses 70 dias que a gente limpa intestino, desparasita, limpa fígado, vesícula biliar e ducto biliar. Bastante gente, Sandra, perguntando no chat que não conseguiu fazer a inscrição. Você ainda não conseguiu porque ainda não abriu. Calma um pouquinho. Você está inscrito no workshop, por isso que você está aqui. A gente está no workshop, por isso que você não conseguiu fazer ainda. Mas na quinta-feira a gente consegue, né, Sandra? Ó, gente do México aqui, né? Quando a gente fala do que você coloca no intestino, lembra que, apesar da digestão de estar comprometida, os parasitas deveriam ficar dentro desse trato gastrointestinal. E quando ele passa para o fígado, ele tem comunicação no fígado pela veia porta, os parasitas migram, essas macro migram para dentro do fígado. E todas as vezes que a gente limpa fígado, vesícula biliar e ducto biliar, e a gente colhe o material e manda para análise, o que a gente mais encontra são metais tóxicos, são solventes e são parasitas. Lembra que eu falei que o filtro, o fígado é um grande filtro? Nesse filtro vai ficar sujo. Tem quantos anos? 50 anos? Limpou o fígado quantas vezes? Tenho 30 anos, limpou o fígado quantas vezes? Tenho 70 anos, limpou quantas vezes? Você nunca limpou, então você está passando tudo que você... eu só como orgânico. Você come orgânico hoje, mas há 50 anos atrás, se você intoxicou esse fígado, como é que ficou essa condição? Então a gente tem que retornar, limpar e fazer o quê? Com que o corpo tenha a resposta automática às células dele mesmo. Por quê? Porque dentro do protocolo a gente vai desde a alimentação saudável até a limpeza de fígado. E quando esses parasitas entram, eles vão se entrando em simbiose, como eu expliquei ontem, eles vão se acumulando. E lembra que os parasitas, eles andam todos conjugados. Então, quando você faz o ultrassom lá e você vê uma pedra, uma é o que a doutora Sandra falou, é por conta da densidade da pedra. Só que você tem muito mais de pedra, né? As pessoas falam assim, e dentro do protocolo a gente precisa ensinar vocês a olharem essas pedras para vocês saberem quando é a próxima limpeza. E quando vocês fazem essa coleta e vocês olham, vocês ficam muito surpresos. A grande maioria diz, mas como estava dentro de mim? Isso estava dentro de você, mas não foi visto. Então, se você der um Google aí procurar pedra na vesícula, você vai ver a quantidade que tem, tá? E ela não tá só na vesícula. Quando a gente fala dessa veia porta que comunica o intestino com o fígado, vai passar por aí as facíolas. Lembra que eu falei que os ascaris lumbricoides e todos os outros parasitas. Lembra que eu falei, a Sandra falou que no laboratório de anatomia, eu lembro muito dos fígados, Sandra, muito. É uma coisa assim que eu lembro muito dos fígados. Eu acho que era um dos órgãos mais difíceis da gente ver. Grandão, e a gente via assim ao vivo, né? E geralmente era de morto, né? E vivo Eu só vi cadáver fresco agora, 10 anos atrás, nos Estados Unidos, porque o nosso cadáver era informal, a gente não tinha cadáver fresco no Brasil. Então, mas estavam todos mortos, e a gente começa a pensar por que os órgãos estavam tão ruins? Por que eles morreram, né? Então, jovens lá, pulmão, fígado, e jovens, justamente por quê? Porque não cuidaram, né? Como a gente está dando a oportunidade de vocês cuidarem e morrer com mais jovem e com o maior tempo de vida possível. Sim, e esse fígado que a gente via nas peças anatômicas, né? Algumas eram esburacadas. E esses buracos são o quê? Feitos por parasitas. E se você tem ali, lembra que eu falei ontem que quem segura parasita é o sistema organometálico contaminado? Se você tem esses buracos no fígado, isso vai acumular
mais toxina vai chamar o quê? Mais parasita.